Mas você tá nervosa por Até quê? sonhei hoje, tava aqui falando com a Léo, até sonhei que ia gravar. Sonhei que tinha esquecido o microfone. Eita, porque a Marcela fala que vai mandar a história de véspera, mas ela nunca manda, sabe? Marcela é complicada, né? Essa Marcela. E a gente já tava assim, não, que a gente tem que ensaiar. Então a gente tava esperando. Aí quando a gente recebeu, eu falei, gente, vai ter que ser rápido esse ensaio, né? Aí, vral, 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 a gente foi. Vocês ensaiaram? Ah, minha filha, que aqui o negócio. Não, uma contou pra outra aqui, né? Contamos pra outra, né? Tipo, a nossa própria história pra ver se tava na pegada. Então, vocês deram uma enrolada no elemento surpresa aqui, né? Porque não era pra uma ter contado pra outra, aquelas que dá bronca. Ah, mas você me mandou as duas histórias. Ah, mas é porque eu tinha só seu contato, ouvi. né? Eu ouvi antes de encaminhar. Olha que danada! Ela ouviu e falou assim: deixa eu ver qual eu quero. É, qual é a mais legal? Nada, encaminhei a mensagem junto que você que selecionou. Pra cada uma, pra você ver que encaixou direitinho, né? Maravilhoso, maravilhoso. Dizem que são as forças sobrenaturais das histórias surreais, entendeu? Eu tô acreditando nelas, porque, caraca, se tivesse trocado, não ia ser a mesma coisa. Deu muito certo. Super Olha que encaixou. Eu fiquei incrível. lembrando do meu rolê, quando ela foi contando dela. Maravilhoso, maravilhoso. Eu sou a Marcela Ponce de Leon e eu estou aqui com hoje. Ai, meu Deus, duas mulheres tão maravilhosas, tão maravilhosas. Quem são vocês? Olá, pessoal, eu sou a Marta Valim, eu sou lá do podcast Nasci Assim. Tô aqui com a minha colega. Isso, Leone, também do podcast Nasci Assim. A gente conta várias histórias de mulheres maravilhosas e a gente está muito feliz de estar aqui hoje, Marcela, nosso sonho. Ai, A que gente, gostoso. quando recebeu o convite, a gente ficou assim, ai meu Deus! Mas aí a gente pediu naturalidade, né? Porque a gente é profissional. Falou, obrigada, Marcela. Ai, pena que podcast as pessoas não podem ver, né? Mas a Martinha fez assim com os braços de um lado pro outro, tipo uma ola muito rápida, assim, de alegria. Muita alegria. Ai, Porque eu a gente amo. é um bebezinho que acabou de nascer. E o Baseados em Fatos Surreais, imagina, a gente já escutava antes toda uma história, um podcast maravilhoso, enorme, todo mundo conhece, então a gente ficou muito feliz. Obrigada. Gente, muito maravilhoso. E que eu acho mais incrível de fazer podcast é esse senso de comunidade, para além da comunidade que a gente forma de ouvintes, mas das pessoas que fazem podcast aqui no Brasil, né? E as mulheres podcasts, hashtag maravilhosa, que se unem, que se trocam, tipo, nossa, no começo, quando eu comecei a gravar o Baseado em Fatos Reais, tantos episódios que eu fui para casa da Ira fazer as gravações lá na casa dela, e ela chamava várias mulheres, e a gente passava uma tarde gravando episódios, incrível, incrível, é assim mesmo, é assim que é legal, que a gente se ajudar a participar uma do podcast da outra, quem sabe um dia eu tenho uma história muito incrível para contar lá no Nasci Assim. Sempre que você quiser, você já é convidadíssima. Já foi uma vez, né? Lá no dia do podcast. Sim, no dia do podcast eu fiz minha participação especial. Mas eu digo sim, né? Já pensou? Quando que eu vou ter uma conversa tipo Daiane dos Santos ou a Rita de Cássia, sei lá, né? Aí é outro nível, né? Imagina, toda mulher tem uma história para contar, vai. Às vezes a gente até se surpreende, né? Porque algumas pessoas não são famosas, né? Mas tem umas histórias incríveis de superação, de luta, de muita força, assim, de outras mulheres, como você falou, né? Que estão ali com a gente. É muito bacana. Ai, é muito maravilhoso. Só que história, assim, maluca, surreal, dessas assim, ou que você não conta pra ninguém, ou que você só conta na mesa do bar, ou às vezes você escreve no diário, ou só com a sua terapeuta mesmo, é essa história que manda pra cá, pro Baseado em Fatos Surreais, pro bfsurreais@gmail.com. E essa história pode vir em texto, ela pode vir em áudio. Por acaso, a história que a gente vai contar hoje vem em áudio, não foi, Martinha? Foi em áudio. É ótimo quando mandam em áudio também, né? Que a gente ouve a vozinha da nossa heroína, né? Não é? Eu tenho o sotaque, eu acho o sotaque uma coisa muito gostosa e a gente consegue sentir um pouco da emoção dela junto, né? Essa história em específico que você vai contar, olha só, eu dando spoiler, tem uma emoção no final, né, dela. Nossa. Tem. Ai.
Eu fiquei até arrepiada quando eu tava escutando. É uma mistura de sobrenatural, mas que tem um elemento ali de família, que é bem bacana. Então, Martinha já deu a dica, tem sobrenatural. Se agora tá de noite, você vai escutar esse episódio e assim, você é uma pessoa meio impressionada. Talvez seja bom você esperar o dia, né? Ah, é? Eu ficaria um pouco assustada. Então chega de spoiler e bora pro carro do surreal. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. onde o assunto é a vida E o detalhe surreal. Então, amiga, você acredita em fantasma, essa coisa de espírito? Já aconteceu alguma coisa, alguma vez, alguma situação assim com vocês? Fantasma, tipo de dar susto, assombração. Não, assim, você já viu algum espírito, alguma coisa assim? Porque aconteceu uma coisa. Eu também não acreditava, né? Porque você sabe como é que é minha mãe, né? Minha mãe é espírita, então ela acredita super nessas coisas, né? Mas eu, desde novinha, assim, nunca levei muita fé, não. Eu sou ateia. Minha mãe até não gostava muito, reclamava, achava que era uma birrinha, assim, de adolescente, mas eu nunca acreditei, né? Daquela coisa de você ir meio contra os pais, né? Rebelde. Tipo, não vou acreditar só porque minha mãe acredita. É, mas não era rebeldia, era de mim mesmo. Eu não acredito nessas coisas, sabe? E continuo não acreditando, mesmo depois dessa experiência, assim. Mas aí teve uma vez que eu tinha 17 anos nessa época, né? Já tem quase 10 anos isso. E aí eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente estava numa praia, uma praia que a gente ia sempre, assim, com a minha família. Eu tenho mais 3 irmãos, né? Só que eles são mais velhos, 2 irmãos e uma irmã. Vocês conhecem, né? Você é a mais nova, né? Dos 4. É, eu sou a mais nova. E aí a gente estava lá no sonho, né? A gente estava nessa praia que a gente vai sempre. E meu pai estava na água com os meus irmãos, né? E minha mãe e minha avó estavam na barraca, eu estava com elas. E aí meu pai veio, me pegou, assim, meu pai estava com uma mania de tentar ficar me jogando na água, né, no mar. Isso pra mim já ia ser um pesadelo. Eu não sei mergulhar, gente. Eu mergulho com a mão no nariz. Não, ela É, começou a então. falar de água, eu já falei, vai vir aquelas ondas gigantes, assim. Vai ser, sabe? Não, então, Apocalipse. por aí. Aguarde. Oh, meu Deus, porque eu fui falar. Meu pai me pegou no colo e tal, mas eu consegui me desvencilhar e voltar para a barraca, né? Aí a gente tá lá, no dia normal, pegando sol e tal, e a gente começa a ver as ondas levando, assim, meu pai e meus irmãos lá pro fundo. Oh, meu Deus. Aí ia pro fundo, pro fundo, pro fundo, e eu comecei a ficar desesperada, né? E aí eu quis levantar para ir lá, para ajudar, para puxar, para chamar eles, ver o que estava acontecendo, né? Aí minha mãe falou, não dá mais tempo agora, não dá mais tempo. Imagina, tipo, um tsunami, começou aquele desespero, todo mundo saindo correndo, né? E aí minha mãe virou para mim e falou assim, olha, você vai procurar a sua irmã. E no meu sonho, muito louco isso, né? Porque no meu sonho não era minha irmã mais velha, era minha irmã mais nova, que eu não tenho, né? Não tenho uma irmã mais nova. No sonho, sua mãe falou, vai procurar a sua irmã. Isso, a minha irmã, mas eu Ah. sabia que era a minha irmã mais nova que ela estava falando. No sonho fazia sentido, né? Fazia sentido, eu tinha uma irmã mais nova. Tanto é que eu fui procurar a minha irmã mais nova num parquinho, que é um parquinho que tem ali na praia, que na verdade não existe, mas no sonho ele existia. Existia um parquinho. Sonho tem tudo. É, e tudo muito real, né? Eu comecei a olhar as crianças assim, não é você, procurando a minha irmã, não achei. E acordei. Quando eu acordei, eu vi uma menina sentada na minha cama. Ai, cruz credo. Eu. Desesperador. Como assim uma menina? Uma menina, um espírito, um fantasma, estava sentado na minha cama, na beira da cama. Mas assim. era transparente? Não sei, dava pra ver que não era um corpo assim físico, era uma coisa meio transparente assim. Mas dava pra tipo, identificar. na hora que você acordou e você olhou aquilo que parecia uma menina sentada na sua cama, você sacou que não era uma pessoa. Não era uma menina real, assim, né? Era meio translúcida, uma coisa assim, bem igual o desenho, assim, você sabe que é um fantasma, tá. né? E você não saiu correndo?
Eu ia fazer isso. Não, nessa hora eu fiquei calma ainda. A minha primeira reação foi ficar calma. Fica calma. Acordo de um pesadelo, vejo um Jamais. fantasma. Minha primeira reação, ficar calma. Porque eu acho que eu tava meio que dormindo ainda. Eu pensei assim, não, isso é um sonho, quer ver? Eu vou olhar pro lado e quando eu olhar pra frente de novo, ela não vai estar mais lá. Aí eu fiz isso uma vez, olhei pro lado, olhei pra frente, ela tava lá. Eita. Aí eu olhei de novo, olhei pra frente, ela tava lá. Eita. Eu fiz isso umas 4 ou 5 vezes, aí na 5ª vez ela se irritou, virou pra mim e falou assim, eu não sou sua irmã, mas você tem que me achar. Ainda teve um diálogo, gente. Aí nessa hora, minha filha, eu me arrepiei toda, aí começou o desespero, eu comecei a chorar, saí correndo, fiquei branca, fui pro quarto da minha mãe de madrugada, dormi lá, chorando, desesperada, e minha mãe não entendendo nada, tentando explicar, não conseguia, que tem uma menina no meu quarto, e minha mãe, que menina, enfim, aquele desespero, né? Claro, né? Demorou um tempo pra você terminar de acordar. Pois é, demorou ali, a pessoa um pouco lenta. Gente, ainda teve um diálogo, porque assim, você vê alguma coisa, já deve ser surreal. Agora, você ouvir ainda, Jesus, eu já tô aqui, ó, toda arrepiada. Deus me livre. Não, e fazia todo sentido com o sonho, porque no sonho eu tava procurando, aí eu acordei e aí ela falou, não, você tem que me achar. Eu, ai meu Deus, não entendi nada, né? Aí passou um tempo, esqueci aquilo, passaram umas 2 semanas, assim. Você dormiu bem no quarto depois disso? Fiquei um tempo dormindo no quarto da minha mãe, bom. na sala. Não queria mais voltar, não apagava mais a luz, entendeu? Deixava sempre uma luz ligada. Eu acho que eu ia assim. abrir um olho de cada vez, assim, ó, pra ver se tinha alguém sentado na cama de novo. Cobria a cabeça, não. Fiquei apavorada. Toda vez. Eu dormi 3 anos de luz acesa, menina, por conta de ver espírito no pé da cama, E o meu não era translúcido, Era não. muito real. Medo. Parecia real. Parecia real. Sabe aquele filme Sexto Sentido, assim, que você vai na cozinha e aí tem um espírito lá? Então, era meio que isso. Eu achava que a qualquer momento eu ia ver outro espírito. Então, eu fiquei uma fase ali ainda um pouco assustada. Mas aí passou e a gente descobriu que meu irmão mais velho ia ter um filho. Ele não tinha contado nada pra gente. Ele engravidou a menina que ele estava saindo, não era uma namorada, era uma ficante, assim. E a menina tava grávida e já ia ter o filho na semana seguinte, assim. Isso! Já ia nascer e a gente não tava nem sabendo, sabe? Total, foi uma loucura lá em casa, porque minha mãe... Mas como é que foi exatamente? Sua mãe, a mãe da menina... A criança ficou aonde? Tinha roupa, tinha maternidade, teve pré-natal? Não tinha nada. Minha mãe saiu para comprar as coisas, porque a menina não tinha nada. Tinha carrinho, não tinha berço, não tinha nada. A gente comprou ali tudo em uma semana, sabe? As coisas mais... Seu irmão, na hora que tava na porta do gol, é que ele falou, tá chegando um neto aí, foi Exatamente. Pá, surpresa! Então, você, papai. Mas o que acontece? Aconteceram várias coisas. E o bebê nasceu bem, saudável. Não, deu tudo certo. Nasceu uma menina, né? E Olha. aí que tudo começou a fazer sentido. Porque acabou que minha mãe começou a cuidar da menina, né? Meu irmão e a ficante dele não cuidaram da menina e ela foi lá pra casa. Então acabou que com o tempo ela virou minha irmã mesmo, sabe? E aí fez tudo sentido. Assim, nossa, eu até me arrepio quando eu falo isso, porque eu não acreditava nessas coisas, sabe? E aí ela começou a ficar lá em casa, e aquela coisa do cuidado, né? De levar na escola, de brincar, de ensinar a andar, de ensinar, sei lá, ir no banheiro, era tudo eu, Nunca né? teve um déjà vu daquele parquinho, não, gente? Eu já tô pensando lá no sonho do parquinho, você procurando. Gente, não teve, mas, né, pensando bem aqui. E aí foi isso, eu achei a minha irmã do sonho. Sem palavras, né? Naquele minuto de silêncio. Aquele minuto de silêncio de choque. Marta do céu! Você ficou arrepiada quando você ouviu a história? Eu fiquei, vou te contar por quê. Porque minha mãe também é espírita, entendeu? E eu achei que super casou, assim, com a minha história, né? E quando eu tinha exatamente 17 anos, a minha mãe começou a cuidar de uma menina, assim. Ai, meu Deus! Só não teve a parte do espírito, assim, eu não vi. Mas, assim, a minha mãe ficou de babá de uma menina, né?
A mãe dela, ela vive com a mãe e tal, mas a mãe ia trabalhar, plantão, assim, ela ficava na minha casa. Então é como minha irmã também, né? Então eu me identifiquei muito com a história, assim. Na hora eu fiquei toda emocionada quando eu escutei, né? Oh, meu Deus. E eu não fazia ideia, né? Pois é. Eu falei assim pra minha mãe, ela vai falar que o acaso não existe, tá vendo? Muita O coincidência. acaso não existe, o acaso não existe. Que loucura. E o que você achou de contar uma história de outra pessoa em primeira pessoa? Ah, é difícil, né? A gente tem que rolar um teatro aqui pra tentar contar da melhor forma, né? O que você acha que é o mais difícil? Ah, eu acho que é um pouco tentar reproduzir a emoção da pessoa, né? Assim. Ah, mas é bacana também, é gostoso. Essa história é bonita, né? Uma história bonita no final das contas, né? Apesar de ter uma coisa sobrenatural, surreal ali, é uma história bonita. Né? É muito bonito, né? E no áudio a heroína super se emociona, né? Que Sim. Eu não cheguei a compartilhar com você, mas ela mandou inclusive fotos dela com a sobrinha dela no e-mail pra eu ver gente, as duas que juntas, fofa. brincando, fazendo coisa. E ela já é crescidinha assim ou é bebê? Ela tem, se faz uns 10 anos e hoje ela tá com uns 26, 27, né? A menina tem uns 9 anos de idade. Que fofa. Muito, eu amei muito a história. fofo, né? Muito. É porque família é isso, né? Igual nesse caso, né? Lá de casa, assim, a gente acaba acolhendo outras pessoas que viram nossa família, não são nossa família. No caso até era família de sangue, né? Mas ela é mais irmã do que sobrinha mesmo, né? Ganham outras posições, assim, na dinâmica no sistema familiar, né? Eu acho muito bonito isso. O que você achou, Léo, de escutar a Martinha contando uma história que você sabia que não era dela? Adoro. E é bizarro como a gente se envolve, né? Com a história, assim. Eu tava aqui curiosa, eu tava assim, gente, como assim? Tsunami, como assim? Criança. Gente, eu sou uma pessoa muito cética, assim, também. Mas eu tenho medo. Então eu acho que, cara, se eu abrisse o olho e tivesse uma criatura sentada na minha cama, mano, eu não teria olhado, nem sonhado em olhar para já estaria gritando, enlouquecida, correndo. No final eu ia falar que eu não acreditava, mas que eu ia ficar louca, eu ia ficar louca. Porque eu não ia ver mais. Ah, eu morro de medo. Ela teve todo o tempo pra ter certeza de que era um espírito. Eu não ia dar tempo pra saber se era isso mesmo. Eu ia sair correndo, tipo, eu acho que eu vi. Aí depois era outra história. Tá doido. Vou lá ficar checando se é espírito, se não é espírito. Deixa eu dar uma de Judas aqui, deixa eu me cutucar pra ver se é de verdade. Não é Judas, gente. Olha eu citando o profeta errado. Era o Tomé, né, que precisava ver pra... Você fala, que louca. E você vê que a gente também é super religiosa, né? Você falou Judas e a gente acreditou. Pra que eu fui pra escola católica? Não sei, não sabemos. Meu Deus do céu! Heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história. Olha, eu super entendo você não ter levantado e saído correndo da cama, porque eu também já tive as minhas visitas e eu não levantei, eu só virei pro lado e continuei dormindo. É porque eu tive visitas reincidentes, né, por muito tempo. Visitas espirituais. Já contei isso aqui algumas vezes, Mas eu acho muito incrível essas histórias que têm uma relação do sonho com algo que acontece depois na nossa vida, né? E isso me lembra muito o trabalho do Siddhartha Ribeiro, que fala, inclusive, da função do sonho evolutiva pra gente. Enfim, eu já até conversei sobre isso outras vezes em outros episódios, assim. Eu acho muito mágico essa coisa do sonho. Eu acho sonhar incrível, assim. E principalmente quando acontecem essas coincidências depois, né? Bonitas. Porque no sonho, por mais que seja surreal a história, você tem uma sensação de que é verdade, né? Isso é muito fascinante, né? Você acredita. Sim. Depois que você tá acordado, você pensa, gente, nem tinha esse parquinho, nem tsunami aqui no Brasil, né? Não, imagina. Mas na hora faz muito sentido. Sim. E tem muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, assim, mas às vezes eu acordo e em noites que eu tive sonhos com muitas informações que eu me lembro quando eu acordo e que aconteceram muitas coisas, eu passo o dia com a sensação de que eu de fato vivi aquilo, que são memórias. É quase como se desse um bug assim na minha cabeça,
que eu não conseguisse distinguir o que é um sonho do que é uma memória real que aconteceu no dia anterior. É como se eu tivesse vivido aquilo, sabe? Não sei se vocês já tiveram essa sensação assim. Já aconteceu quando era criança. Pra mim, principalmente quando o sonho não é bom. É. Aí eu fico logo nervosa. Porque eu esqueço, assim. Às vezes eu lembro quando eu acordo, mas ao longo do dia, tipo, passa. Agora, quando é um sonho ruim, e aquele sonho que você acorda e dorme de novo e ele não para, gente? Sonhar sonho repetido, vocês já sonharam, assim? Tipo, de vez em quando sonha a mesma coisa de novo, e parece que aquilo faz algum sentido e a gente não sabe dizer exatamente o que é, né? Meio confuso. Acho que vocês têm que convidar algum especialista em sonhos aí pra ser entrevistada no Nasci Assim, hein? Boa ideia. E por falar nisso, quem quiser conhecer o podcast de vocês, pra onde essa pessoa vai? Pode ir pro nosso Instagram, @podcast Nasci Assim, que lá a gente tem todos os links e a gente tá em todos os players, Spotify, Apple Podcast, Amazon, a gente tá onde o mundo tá. YouTube. Ai, que chique! Sabe o que eu acho mais legal da Amazon agora? Que a gente pode falar com a Alexa, né? Pedir pra ela, toca o podcast Nasci Assim, e ela toca. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de testar, dá pra você testar até com o aplicativo no próprio celular, assim. Eu acho muito mágico, gente. Eu nunca testei, muito Black Mirror. É, muito Black Mirror. Obrigada, meninas, por terem participado desse episódio. Vai ter dobradinha sim, porque afinal de contas elas são duas, né? Então as duas têm que contar a história. Fiquem esperando aí a próxima. Eu tenho que agradecer você que está aí do outro lado do radinho escutando esse episódio até este momento. E um obrigada muito especial para aquelas pessoas que contribuem para o Baseado em Fatos Reais. Seja indo lá no Apple Podcast, se a pessoa gosta muito de ouvir seu programa, ela ouve no Spotify e ama uma rede social, ela pode compartilhar o episódio também lá no Stories dela, indicando para uma pessoa que ela sabe que vai gostar daquele episódio, sabe? Também contribui. Ou vai lá no bfsurreais.com.br/contribua e faz um plano de assinatura e ajuda esse podcast a chegar toda semana nos radinhos por aí. Marta, agora chegou aquela hora pra saber se você sempre escutou Baseado em Fatos Reais até o final do episódio. Ai, meu Deus. Como é que encerra esse podcast? Até o próximo caso surreal. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha #O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.